alunos, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o módulo de deformação. O módulo de deformação, então, ele vem através dos ensaios que a gente consegue fazer de tração ou de compressão dos materiais e determinar nessa região que o material tem um comportamento elástico, o que é, essa inclinação que se representa ao módulo de deformação. Mas antes da gente entrar nos assuntos propriamente de módulo de deformação, vamos fazer uma revisão básica dos conceitos que são necessários para chegar até então esse gráfico de tensão e deformação e o módulo. Então, primeiro, a tensão. A tensão na engenharia é a aplicação de uma força externa e dividindo essa força pela área que recebe essa força. Isso é o que significa a tensão. Ela pode ser uma tensão de compressão, uma tensão de tração. Então, cada material reage diferente às tensões. A madeira, por exemplo, ela não tem propriedades iguais em toda direção. Então, ela tem módulos de deformação e deformações propriamente ditas diferentes com relação ao eixo que nós estamos analisando. Diferente de outros materiais, como o aço, por exemplo, que tem as propriedades isotrópicas, ou seja, iguais em qualquer direção, ou o concreto, que reage diferente à tração ou à compressão. Então, a deformação, ela é a variação de comprimento, já seja se esse material vai ficar maior ou menor, mas essa variação do tamanho final menos o tamanho inicial, dividido pelo tamanho da tua amostra que você está medindo. Isso é a deformação, ou seja, ela é adimensional, porque ela tem unidade de tamanho dividido por unidade de tamanho. Ela pode ser expressa, por exemplo, em porcentagem. Um ensaio muito típico para estudar os materiais é o ensaio de tração, onde é feito com esse material uma certa forma e se marca 2 pontos. Então, a partir daqueles 2 pontos, a gente tem o comprimento inicial, passa uma força de tração, esses 2 pontos vão se deslocar e aí a diferença de deslocamento a gente tem, dividido pelo tamanho da amostra, a gente tem a deformação. Então, esse é um gráfico típico de um ensaio de tração de um material dúctil como o aço, por exemplo, na construção civil. Nesse gráfico, nós podemos observar algumas regiões. A primeira que está aqui, colorida em azul, é a região elástica. Então, nesse trecho do gráfico, a tensão e a deformação, elas são proporcionais. E essa proporção é o que se define pelo módulo de elasticidade. A gente tem aqui uma tensão limite de proporcionalidade e uma tensão de escoamento. Porque essa segunda etapa do gráfico é o que representa o patamar de escoamento, é o que dá a ductilidade, ou que mostra a ductilidade desse material. Ele começa a se deformar, então a partir do limite, ele começa a ter uma grande deformação antes da ruptura. Depois nós temos uma outra etapa que ela é o encruamento, ou seja, o endurecimento pela deformação, e esse material consegue resistir um pouco mais de tensão do que aquele valor da tensão de escoamento. E no final, a região onde começa a formar a estricção, que é a seção que vai romper, ela começa a ser diminuída e esse material rompe, Muitas vezes não há essa queda, o convencional. Muitas vezes o gráfico real ele aumenta até uma hora que de repente ele rompe. Então, agora nós podemos entrar no ponto da elasticidade. Então, a elasticidade é só aquela região em que a tensão e a deformação são proporcionais. Então, por exemplo, nós temos 2 gráficos aqui, do material 1 e do material 2, do seu regime elástico. Então, nós temos o material 1 com uma grande deformação de 1% para uma tensão de 11 kgf por milímetro quadrado, por exemplo. E o material 2 com uma pequena deformação de 0,3% para uma tensão
de 26 kgfm por milímetros quadrados. Então eu pergunto, qual material tem o maior módulo de elasticidade? Então nós podemos observar, né, que o módulo de elasticidade é a tensão dividido pela deformação. Então, que o material 2 tem um módulo de deformação 8 vezes, ou quase 8 vezes, superior ao material 1. Então, o material 2 tem um maior módulo de deformação. Isso quer dizer que ele é um material mais rígido. Ele precisa de mais tensão para uma deformação similar, né? Ou ele deforma muito pouco para uma mesma tensão. Então, o módulo de elasticidade ele é característico do material. Cada material tem o seu próprio módulo de deformação. E ele pode estar relacionado com as outras propriedades mecânicas dos materiais. Nós podemos encontrar, né, uma tabela de valores característicos de módulo de elasticidade para os determinados materiais. No caso específico do concreto, ele tem um módulo variável em função da sua composição, já que o concreto não é um material homogêneo, né? Então, o tipo do agregado, se é um agregado de basalto, se é um agregado de granito, vai influenciar no módulo de elasticidade, a resistência desse concreto, as condições da matriz da pasta de cimento. Então, normalmente, concretos com maior resistência têm maiores módulos de deformação, etc. e tal. Então, a norma 6118, ela te dá uma formulinha para quem é projetista de concreto, né, estabelecer o módulo que ele vai ser utilizado, mas muitas vezes em edificações importantes, esse módulo ele é realmente calculado, né, é feito os traços e é medido o módulo de deformação do concreto. Então, nós temos agora dois pontos, a tensão limite de proporcionalidade e a tensão limite de escoamento. Muitas vezes no gráfico fica um tanto quanto difícil a gente determinar o início do escoamento, porque é uma curva. Então, a gente estabelece a tensão limite de proporcionalidade no final, no último ponto da reta, né, da reta de proporção entre a tensão e a deformação, e fazendo uma reta paralela à mesma na deformação de 0,2%, que é um valor estabelecido, a deformação padrão, nesse ponto onde essa reta, que é paralela, né, tem a mesma inclinação do módulo de deformação, aonde ela cruzar a curva, esse é definido a tensão limite de escoamento. E aí nós temos duas propriedades mais. A resiliência, que é a capacidade do material de absorver energia sob tração no regime elástico. Então, a forma completa de calcular, e hoje em dia nós podemos fazer isso através dos sistemas computacionais, é calcular a área embaixo da curva até a tensão limite de escoamento. Então, estabelecendo essa área, nós calculamos, estabelecendo esse ponto, nós calculamos a área, e o valor da área é a resiliência. Mas ela também pode ser simplificada, né? Antigamente, principalmente, se utilizava a simplificação calculando a área simplesmente desse triângulo aqui, que seria a tensão limite de escoamento pela deformação limite de escoamento dividido por 2, ou seja, a área do triângulo. E isso dá, né, substituindo aí, usando o módulo de deformação, a gente chega na fórmula que é a tensão de proporcionalidade ao quadrado dividida por 2 vezes o módulo de elasticidade. Mas, professora, não é a mesma coisa. Não, mas a gente fazia essa simplificação quando nós não tínhamos o sistema computacional fácil para calcular a área embaixo do gráfico. Então, esse era o valor utilizado, né? Porque, na verdade, é um cálculo de absorção de energia. Então, quem conseguir lá no exercício calcular a área embaixo do gráfico, é fácil, né? É só você identificar a equação matemática que gera esse gráfico e calcular a integral dela. Aí de 0 até a deformação limite para começar o escoamento. Então, dá para calcular por integral, pelo cálculo da função, ou dá para calcular com essa fórmula simplificada aqui. Por último, nós temos o módulo de tenacidade. O módulo de tenacidade também é uma medida de energia, só que diferente da resiliência,
a tenacidade mede a energia até a fratura do material. Então, ela também pode ser determinada pela área embaixo do gráfico, mas agora do gráfico completo de tensão e deformação. E da mesma forma, em 1947, nós estamos falando de antes da era computacional, Seeley formulou uma equação que se usa até hoje, né, para simplificar esse cálculo, que é a tensão de escoamento mais a tensão máxima dividido por 2 vezes a deformação. Então, de uma forma simplificada, se pode calcular essa energia que cada material absorve até a sua ruptura. Agora, então, a professora vai deixar para vocês um videozinho sobre um ensaio de tração do aço. Continuamos conversando depois do vídeo.